Você sabia que os primeiros astrônomos achavam que havia oceanos na Lua? Perguntei, levantando os olhos do meu livro. A minha mãe se remexeu na cama, um emaranhado de tubos de soro se mexendo com ela. Claro, a Lua parece o lugar perfeito para encontrar um oceano. Que pena nunca termos encontrado água, eu disse, porque aqueles mares falsos os astrônomos chamavam de Maria. Mamãe sorriu. Ah, que delicadeza deles batizarem os oceanos da Lua com o meu nome. Bom, eles não acharam oceano nenhum, lembrei. Talvez só não tenham procurado bastante, respondeu. E uma risadinha escapou de seus lábios. Apesar de toda a dor que sentia, de todo o medo que devia carregar, a minha mãe sempre teve aquele tipo de riso que acende uma vela. Estávamos no quarto de hospital dela, o mesmo em que entrávamos e saíamos havia 1 ano e meio. Às vezes tínhamos um companheiro de quarto, às vezes ficávamos sozinhos. Sempre ela se mantinha firme por nós dois. A rocha a qual eu amarrava minha esperança, a parede contra o luto que eu sabia que vinha chegando. Câncer é uma palavra tão banal para algo tão faminto e cruel. Percebo que a medicina faz muito isso. Cobre o horror com uma linguagem tediosa, como um lençol sobre o corpo. Maligno, inoperável, com metástase, terminal. Mas quando ela ria, quando a gente ria, não estava mais no hospital. Estávamos em casa. Quando ria, ela não estava doente, estava jovem de novo. E eu era criança e o mundo era um lugar luminoso, implorando para ser explorado. Minha mãe era um milagre. O câncer tinha tirado tanta coisa dela, a envelhecido e ferido, mas nunca conseguia roubar a sua risada. Aquilo era dela. Como estamos hoje? Perguntou o médico. Ele entrava cada vez menos. Todos nós sentíamos que aquela seria a última internação naquele quarto. Ótimos, doutor, disse minha mãe, se esforçando para se erguer um pouco. Ainda dá pra gente sair para dançar mais tarde, se o senhor quiser. Embora a gente tenha que pedir a bênção do meu filho. Desde que o pai dele morreu, o Bruno anda muito protetor comigo. Eu fiz uma cara séria. Eu vou precisar saber que suas intenções são puras, Dr. Brandão. Mais puras que a neve. Ele entrou na brincadeira. Mas talvez eu fique te devendo a dança, Dona Vilma. Eu não sou mais tão jovem quanto antes. Ele enfatizou a idade, passando os dedos pelos cabelos grisalhos, quase brancos. A minha mãe deu leves toques no couro cabeludo careca. Tamo junto nessa, campeão, disse. O Dr. Brandão sorriu, mas deu pra ver que estava carregado. Notei o olhar dele para o pequeno ídolo que eu tinha colocado no criado, ao lado da cama da minha mãe. O talismã era um carvalho em miniatura, esculpido em pedra-sabão cinza. Havia 4 faces entalhadas na árvore, uma sentinela contra a má saúde e espíritos amargos. Deu para perceber que a árvore de pedra deixava o médico desconfortável. Sinceramente, eu mesmo tinha dificuldades de encarar o ídolo por mais de alguns segundos. Cada face tinha uma expressão muito vívida. A face voltada para a cama da minha mãe sorria com gentileza e a face apontada para a porta rosnava, feita para afastar o mal. As 2 últimas faces choravam. As 4 pareciam humanas demais, cruas demais. Havia uma estranheza naquela árvore de pedra que deixava as pessoas em alerta, mas eu já tinha me acostumado com todos os tons de esquisitice que você puder imaginar. O lado da família da minha mãe era cheio de histórias de sorte inexplicável e tragédias misteriosas, segredos sussurrados e mortes sem explicação. Pelo que contam, a minha avó materna era ou uma bruxa de verdade ou uma doida varrida. Ou, sei lá, as 2 coisas. Provavelmente as 2 coisas. A árvore de pedra veio de uma caixa de coisas da minha avó que encontrei no sótão no começo do mês. Talvez fosse coincidência, mas a minha mãe pareceu melhorar um pouco quando levei o talismã para o quarto, pelo menos por um tempo. Eu devaneava sobre a história da família e sobre a tal caixa enquanto o Dr. Brandão conferia seus prontuários e os sinais vitais da minha mãe. Eu posso falar com você por um minuto? Ele perguntou, me puxando de volta à realidade. O Dr. Brandão tentou manter um tom leve, mas deu para perceber que não trazia boas notícias. O corredor do hospital cheirava a amônia e bolo de aniversário. Alguém devia ter feito uma festinha. Talvez um paciente, talvez uma enfermeira. Estranho como a gente lembra dos detalhes insignificantes enquanto o mundo desaba ao nosso redor.
Olha, eu sinto muito, me disse o Dr. Brandão. Os resultados chegaram hoje de manhã. Está se espalhando de forma agressiva. Nós seguramos o quanto deu, Bruno. A sua mãe é uma lutadora. Mas agora a gente precisa, tentar mantê-la o mais confortável possível. Bruno, a parede rachava. O luto esperando do outro lado, pesado e frio como uma casa vazia. Eu já sabia há meses que esse era o desfecho mais provável, mas ainda assim, doeu ouvir. Doeu mais do que eu aguentava. Não sobrou nada para tentar? Perguntei, lutando contra o impulso de vomitar. Qualquer coisa experimental, não testada, qualquer coisa. O Dr. Brandão balançou a cabeça. Eu sinto muito. Às vezes, simplesmente ficamos sem opções. Ela lutou uma boa luta. Quanto tempo ela ainda tem? Perguntei, olhando de volta para o quarto. Ela tinha adormecido. Não muito. Talvez dias. Você já considerou cuidados paliativos? O cheiro de amônia e bolo de aniversário. O bip constante do monitor cardíaco da minha mãe. Eu tentei focar no mundo ao redor. A minha esperança ainda não tinha morrido. Se a medicina não podia ajudar a minha mãe, talvez algo mais antigo pudesse. Pensei na caixa das coisas da minha avó esperando no sótão. Havia muitas coisas ali que eu ainda não tinha visto. Livros, velas, segredos, coisas perdidas. Talvez houvesse uma cura, ou pelo menos um jeito de manter a briga. Não, eu disse. Se o que resta é deixá-la confortável, eu quero levá-la para casa. O médico sorriu. Eu entendo. A gente pode te dar alguns remédios, formas de ajudar com a dor. Pôs a mão no meu ombro. A sua mãe tem sentido muita dor, mas em breve ela vai ter paz. Você fez tudo o que podia. Eu sei. Menti. Obrigado. A mamãe morava numa casa térrea simples, a uns 16 quilômetros da cidade. Quase não havia vizinhos, só um pedaço de mata e um riacho que cortava o quintal. Era uma tarde ventosa e quente de março quando levei minha mãe, morrendo, para casa. Naquela noite, comecei meu trabalho. Eu ia transformar a casa num bunker, um labirinto que a morte jamais conseguiria decifrar. Eu ia manter minha mãe segura, ia encontrar um jeito de mantê-la viva. O livrinho vermelho tinha um monte de ideias. Água corrente era um ponto óbvio para começar. O riacho nos fundos da casa mal passava de um filete, mas deveria dar alguma proteção no lado sul do terreno. Depois vinha o sal, alinhando as portas e os batentes das janelas, e então um círculo contínuo ao redor da casa inteira. Esse passo frisava o livro vermelho. Precisava ser repetido diariamente, ou até mais de uma vez por dia. Até uma brisa moderada fazia um estrago danado em qualquer sal jogado do lado de fora. Então, sempre era melhor refazer os traços a cada poucas horas. Água e sal eram defesas comuns contra o inimigo mais antigo do ser humano e bem conhecidas. O livro oferecia outros conselhos menos convencionais. Demorei quase uma semana para terminar de entalhar os símbolos e sinais nas paredes, no chão, até nas árvores do terreno. Em algum momento, perto do meio-dia do terceiro dia, deitado de costas no vão sob o piso, gravando marcas estranhas na parte de baixo do assoalho, caiu a ficha de como eu estava ridículo. Não havia prova nenhuma de que as informações do livrinho vermelho fossem algo além dos delírios de uma mulher bizarra que eu tinha conhecido uma ou duas vezes quando criança. Pelo que eu sabia, as runas para afastar a morte podiam muito bem ser uma lista de compras escritas em cantonês. Mas eu estava desesperado, e cada vez que via minha mãe, ela parecia mais frágil, mais quebradiça. Então continuei entalhando e rezando e construindo camadas e mais camadas de proteção para manter a morte bem longe. Fazer minhas marcas me levou por todo o terreno. Era um quintal grande, com quase 1,5 hectares, que se misturava gradualmente à mata ao redor. Eu não conseguia identificar exatamente o limite onde o cultivado virava natureza. As bordas simplesmente se confundiam, mas fiz o possível para criar uma fronteira limpa com linhas entre os símbolos. Sempre amei a rusticidade dali. O jeito como bastava andar algumas centenas de metros longe de casa para sentir que você tinha viajado centenas de anos para o passado.
para algum lugar primordial. Era o playground perfeito para uma criança, fosse explorando trilhas, fosse pegando lambaris, fosse passando o verão construindo mais uma casa na árvore, certo de que aquela seria a definitiva. Nunca era. Eu nunca ficava satisfeito. A casa em si, embora pequena, tinha espaço de sobra para mim e para minha mãe. Meu pai morreu quando eu tinha 7 anos. Não lembro muita coisa dele, só o tamanho que parecia ter. Um sorriso de fogueira e braços que eu achava que podiam abraçar o mundo inteiro. A minha mãe costumava dizer que eu puxei ao meu pai. Eu via isso nas fotos antigas dele. Tínhamos os mesmos olhos, verdes como musgo no verão, e a mesma cabeleira ruiva em choque, inimiga de qualquer pente. Quanto mais doente a minha mãe ficava, mais vezes ela me chamava pelo nome do meu pai. Eu me preocupava quando ela se afastava assim, mas uma parte de mim sentia orgulho por ela me confundir com ele. Depois de todos os símbolos entalhados, restavam alguns passos no livro para dissuadir a morte de visitar. Havia dezenas de amuletos e talismãs no fundo da caixa velha no sótão. Sentei lá em cima, vasculhando tudo que minha avó tinha deixado, conferindo no livro vermelho, empurrando os pequenos pingentes para pilhas arrumadas. Nenhum dos ídolos era maior que o meu polegar. Alguns eram de ferro e outros de madeira, alguns pesados, outros leves. Todos eram incômodos de olhar ou de tocar. O sótão tinha uma corrente de ar, mas não o bastante para explicar o frio que se enfiava em mim enquanto eu separava os talismãs. Eu não sou particularmente alto, mas o sótão parecia ter sido feito para bonecas. Vigas tão baixas que eu não conseguia nem andar curvado. Me movia de joelhos, as tábuas ásperas ameaçando farpas mesmo através do jeans. Eu podia ter descido a caixa para o andar de baixo, onde teria mais espaço, mas a ideia me enchia de uma inquietação profunda. Parecia melhor deixar a caixa no sótão, só descendo os objetos conforme eu precisasse. Aqui em cima, pelo menos, os itens da minha avó, o legado dela, ficavam em quarentena. O livro vermelho era bem específico quanto à distribuição dos totens pela casa e pelo terreno. Caminhei com cuidado pelo quintal da minha mãe, as botas afundando e saindo da lama, bússola na mão. Tinha chovido quase todo dia desde que eu tinha trazido minha mãe do hospital. Eu sabia que quase certamente era coincidência, mas não conseguia evitar pensar se aquelas cortinas suaves de chuva caindo no chão eram por causa dela. Coloquei amuletos formando uma rosa dos ventos com a casa no meio. Os objetos mais perturbadores receberam lugares de honra em cada um dos pontos cardeais. Água, sal, selos, amuletos, tudo colocado com cuidado, de propósito, meticulosamente. O livro da minha avó prometia que isso daria algum grau de proteção contra a inevitabilidade da morte. Os símbolos iriam confundi-la, os talismãs distraí-la, e a água e o sal criariam barreiras para desacelerá-la. Mas a morte ainda podia encontrar uma fresta por onde escorregar. Então, o livro vermelho recomendava um último truque. Havia uma velinha no fundo da caixa, branca, suja como papel manchado. Quando eu tirei a vela do estojo, o cheiro me fez engasgar. Você já passou perto de um banheiro químico no pico do verão? Quando está tão quente que o plástico azul começa a empenar e a formar bolhas. Imagina esse cheiro destilado num toco de cera do tamanho de um dedo. Levei a vela para o andar de baixo, coloquei sobre a mesa de jantar e acendi. O pavio pegou na hora, a chama queimando num vermelho acastanhado incomum. Nenhum calor saía da vela, e ela, na verdade, parecia mais fria quanto mais eu aproximava a mão do fogo. Quando a cera começou a derreter, o cheiro ficou 10 vezes pior do que no sótão. Engoli um enjoo oleoso que subia pela garganta e saí do cômodo depressa, fechando as portas francesas ao passar. Isso ajudou a prender o odor, mas a sensação de náusea não passava. Eu fui ver a minha mãe. Você lembra do dia em que fugiu de casa? Minha mãe perguntou, sentada na cama, o almoço intacto no criado mudo ao lado. Eu achava que ela já não tinha mais como perder peso sem virar só osso e lembrança. A pele era como papel de arroz sobre uma armação que parecia menor a cada dia. O rosto, porém, por mais frágil que o resto ficasse, continuavam sendo 2 lanternas contra a escuridão. Azuis, brilhantes, vivos.
Mamãe sorriu. Você me disse que estava indo embora pro circo. Queria ser ou domador de leões, ou o homem fortão, ou talvez engolidor de fogo. Acho que eu queria, sei lá, ser tudo isso junto. Eu, pequeno. Quando era pequeno, gostava de multitarefa. A minha mãe virou o rosto pra janela, olhando o quintal. Eu fiquei tão assustada quando achei seu bilhete, aquele dizendo que você estava indo embora. As minhas mãos tremiam de um jeito que você nem imagina quando eu liguei pro delegado e depois pro seu Jonas ali perto. Parecia que procuramos você metade da noite, embora provavelmente não passou de 1 hora até encontrarmos você ali, perdido no mato, andando sem rumo e tremendo. Você nem levou um casaco. Eu sentei na cama ao lado da minha mãe. Eu não planejei muito bem a minha fuga pro circo. Lembro de ter desistido da ideia rapidinho, mas eu não conseguia achar o caminho de volta. Ainda bem que você me encontrou. Eu também acho, disse a minha mãe, e notei que ela enxugou uma lágrima. Eu também acho. Naquela hora em que você ficou sumido, Bruno, foi o momento em que eu mais senti medo na vida. Medo de a gente não te achar. Medo de você estar machucado ou pior. Aí, de repente, você estava ali e o alívio quase me derrubou. Acho que ficamos acordados o resto da noite olhando as estrelas. Eu queria ter certeza de que você saberia encontrar a estrela polar caso algum dia se perdesse de novo. Ela se virou para mim, estendeu a mão fina e a colocou sobre a minha. Ainda havia lágrima nos olhos, mas ela sorriu aquele sorriso de farol e, por um instante, eu a vi exatamente como costumava ser. Exatamente como era na noite em que fugi e minha mãe me encontrou. Eu apertei a mão dela. Eu também fiquei com medo. Eu tive medo de ficar preso lá fora. O que te fez lembrar disso? Bem, eu andei pensando muito em morrer ultimamente e... Não, interrompi. Não fala assim, você não vai a lugar nenhum, tá? Não por muito tempo. Não, tudo bem. Ela disse, apertando a minha mão de volta. Tá tudo bem mesmo. Eu já conheci o medo de verdade. E o que eu sinto agora não é isso. Eu tô com medo, eu acho, mas... Não sei, eu tô em paz com isso. Eu tive uma vida tão bonita. Sou tão grata por ter te conhecido. Por ter sido sua mãe. Eu também sou grato. Sussurrei, a voz quebrando na última palavra. Mas eu não vou deixar você ir sem lutar. Acrescentei em silêncio na minha cabeça. Algo estava tentando chegar até a minha mãe. As estranhezas começaram no dia seguinte ao que acendi a vela. No começo foram pequenos soluços, coisinhas erradas que eu atribuía à imaginação. Portas que eu tinha certeza de ter fechado à noite amanheciam abertas. A comida começava a apodrecer e estragar poucos dias depois de eu trazer para casa. Com o tempo, os alimentos estragavam quase imediatamente. A cada poucas horas, a TV da sala desligava se estava ligada ou ligava se estivesse desligada. Relógios paravam durante a madrugada, sempre às 3h03. As sombras começaram a grudar nos cantos dos cômodos, independentemente de qualquer fonte de luz. Eram teimosas e ficavam o tempo que eu olhasse, depois sumiam quando eu piscava. Passei a ouvir batidas e pancadas a qualquer hora e, às vezes, quando eu entrava num cômodo vazio, tinha a certeza aguda e fugaz de que alguém estava ali. Passei a evitar a sala de jantar, exceto para conferir 2 vezes por dia se a vela ainda queimava. O cheiro era cruel e arranhava a garganta e narinas no instante em que tinha chance. Mantive a porta do cômodo fechada e deixei aromatizadores ligados nos ambientes ao redor 24 horas por dia, 7 dias por semana. O curioso é que a vela nunca apagava, nem parecia diminuir. Eu via a cera derreter, mas, dia após dia, a vela se recusava a mudar. Os dias viraram semanas e a estranheza só ficou mais profunda. Minha mãe e eu perdíamos o sono com pesadelos vívidos que a gente não conseguia lembrar ao acordar. Só os ecos restavam, mas já bastavam para deixar meu pulso disparado até de manhã. Passei a dormir numa cadeira no quarto da minha mãe. Eu fazia isso para confortá-la se ela acordasse confusa durante a noite, mas também porque, sendo sincero, eu estava assustado demais para dormir sozinho. Eu me sentia como uma criança correndo para o quarto dos pais, convencida de que havia um monstro debaixo da cama. A questão é que, talvez,
houvesse mesmo. Na terceira semana, eu já não conseguia manter as portas fechadas. Elas escancaravam no instante em que eu saía do cômodo. Um arranhar terrível começou dentro das paredes. Eu disse à minha mãe que podiam ser ratos ou camundongos, mas o som era tão insistente. Não parecia roedores fuçando, era mais o barulho de um cachorro querendo entrar. Eu parei de sair de casa para comprar mantimentos. Em vez disso, passei a pedir que entregassem o pouco de comida que a gente comia. Mantive as cortinas fechadas. Toda noite havia batidinhas no vidro. Cerca de um mês depois de sair do hospital, a gente vivia como zumbis. A sala de jantar já não dava conta de segurar o cheiro da vela. A casa inteira ficou entupida com aquele odor. Ruídos minúsculos viravam risadas, gritos e sussurros escancarados nos cômodos ao redor. Alguma coisa, deu um chute na porta do banheiro com tanta força enquanto eu tomava banho que as dobradiças entortaram. Cobri todos os espelhos da casa. Eu tinha começado a ver coisas nos cantos me olhando de volta, rostos pela metade, formas que corriam para longe assim que eu virava. Minha mãe se afastava cada vez mais, ficava longos momentos confusa, esquecia meu nome, esquecia onde estávamos. Às vezes achava que eu era meu pai, outras ficava olhando para a parede por horas, apagando dia após dia igual uma polaroid deixada ao sol. Mas ela estava viva. Estava claro que estávamos sob cerco de alguma coisa. Meu mundo encolheu até caber num único quarto e toda ida ao banheiro ou para atender a porta da entrega parecia sair da trincheira. Os barulhos só pioravam. As sombras mais próximas, a sensação de movimento ao redor da casa mais nítida. De vez em quando, eu sentia um bafo quente na nuca ou atravessava uma faixa de ar gelado, parada no meio do nada. Parei de me dar ao trabalho de redesenhar as linhas de sal ao redor da casa. Eu sabia, no fundo dos ossos, que enquanto a vela doentia queimasse, a morte não conseguiria levar a minha mãe. No 33º dia, depois de sair do hospital, acordei assustado de um pesadelo, só para encontrar a cama da minha mãe vazia. Ela não conseguia andar fazia uma semana, então meu primeiro sentimento foi esperança, de que talvez estivesse melhorando, pelo menos um pouco. Aí percebi que o odor com que vivíamos havia semanas tinha sumido. "Mãe!" eu gritei, correndo descalço para fora do quarto. Eu a encontrei na sala de jantar, a porta escancarada. Ela estava de pé à mesa, frágil como um espantalho abandonado, balançando de um lado para o outro. As mãos pairavam sobre a vela. A chama estava apagada. Por que você fez isso?" sussurrei. Mãe, você tá bem?" Eu entrei no cômodo, o piso de madeira gelado. A minha mãe não reagiu à minha presença, só continuou se embalando de um lado para o outro. Percebi que ainda estava dormindo. "Mãe", toquei de leve o ombro dela. "Acorda." A cabeça dela deu um tranco para trás e ela quase caiu. Eu a segurei no caminho. Parecia que não pesava nada. "O que tá acontecendo?" ela perguntou, olhando ao redor do quarto escuro. Onde é que... Tá tudo bem", eu disse. "Você tava andando, dormindo. Eu tava tendo um sonho esquisitíssimo", murmurou a minha mãe. "Tinha tantas estrelas e..." Ela começou a tremer sem controle. O frio me atingiu um instante depois. Soltei um suspiro. A casa estava fria antes, mas a sala de jantar estava quase ártica. Meu hálito virou uma nuvem fininha diante do rosto. Fiquei agudamente consciente do silêncio completo preenchendo a casa. Então, ouvi arranhões. Vinham da casa toda, ruídos profundos de rasgo nas paredes ao redor da sala de jantar. Imediatamente depois, vieram os passos, pesados e rápidos. Em algum lugar da casa, uma janela estilhaçou. "Bruno", disse a minha mãe, me segurando. "Não se preocupa, tá?" eu disse. "Vai ficar tudo..." A voz me abandonou quando uma sombra imensa,
se desdobrou no canto do cômodo. Tinha a forma de um homem, mais alta, muito, muito alta, e era rápida também. Antes que eu pudesse gritar, a sombra estava sobre nós, derramando-se sobre a minha mãe. No espaço de um batimento cardíaco, ela simplesmente sumiu. Não, eu sussurrei, arranhando a sombra que se desfazia no lugar onde a minha mãe estava. Não, 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 não. A sombra desaparecia feito uma poça sumindo pelo piso. Tinha uma textura oleosa e lisa demais para segurar. Pensei na minha mãe naquela noite em que me encontrou perdido no mato. A noite em que eu tinha fugido. O rosto dela encheu minha memória. O sorriso de farol. Lembrei o alívio quando ela me encontrou. O amor esmagador. Me agarrei a esse sentimento, prendendo-o junto a mim. Você não vai levar ela, eu sussurrei. Fechei o punho em torno dos últimos fiapos da sombra. Veio uma sensação terrível de puxão. Era como segurar um cavalo pelo rabo e ele tentando me sacudir, mas eu segurei firme. Uma sensação de rasgar e de ser arrastado. Era um repuxo com vontade própria, mas eu segurei. Não conseguiu me soltar. A temperatura caía a cada segundo e senti a visão escurecer. O último pensamento que me passou pela cabeça antes de desmaiar foi a promessa a mim mesmo de que, mesmo se eu morresse, a minha pegada ia aguentar. Eu não deixaria a vida da minha mãe escapar. Todos os sons e a luz foram sumindo, se estreitando até um pontinho e depois escurecendo. Eu acordei debaixo de um campo de estrelas. Eu estava deitado em grama macia, ainda de pijama, só a calça e uma camiseta velha. Estava fresco, onde quer que eu estivesse, mas confortável. Eu me levantei. Havia árvores ao meu redor, altas e próximas, costuradas por sombras. Imediatamente à direita, havia uma estrada que seguia reta até onde a vista alcançava, sumindo no horizonte. Mas as estrelas, aquilo era diferente de tudo que eu já tinha visto. Fitas brilhantes de aurora boreal ondulavam acima de mim em verde, azul e roxo. Estrelas acendiam o céu como milhões de lanternas boiando num oceano parado. A lua brilhava mais afiada do que todas. Um holofote pendurado acima da linha das copas, tão perto que achei que, se esticasse o braço, daria para tocar seu rosto. Você é persistente, disse uma voz vinda da mata atrás de mim. Eu me virei num pulo, mas não vi ninguém. Então, uma mancha escura começou a se recortar contra a penumbra. A silhueta se deslocou e veio na minha direção. Reconheci na hora a sombra da sala de jantar. À medida que se aproximava, a coisa crescia e crescia até tocar o céu e encher a minha visão. Um pavor profundo me invadiu, mas mantive a posição. Devolve a minha mãe! Eu gritei. A silhueta se afastou do céu e então estava parada diante de mim, com o porte e o tamanho de um homem alto. Mas em vez de sombra, a coisa estava envolvida em estrelas. Constelações em miniatura deslizavam pelo corpo dela, flutuando devagar como um time-lapse de um céu noturno limpo. Queimando mais forte estava a estrela polar, azul e quente. O espaço entre as estrelas era negro absoluto. Não sombra, mas ausência completa de luz. Era a coisa mais linda e mais assustadora que já vi. O que você é? Eu sussurrei. Você sabe, respondeu. Devolve ela, eu supliquei. Por favor, devolve. Eu não posso. Chegou a hora dela. Passou da hora, porque você me atrasou. Você atrasou ela. Eu cerrei os punhos. Ela não teve tempo suficiente. Eu não tive tempo suficiente. Não tá certo. Isso não é justo. Claro que não é justo, disse a coisa estrelada. mas está certo.
Cada um de vocês tem seu tempo. E no fim dele tem a mim. E tem uma estrada. E a gente caminha juntos. Pra onde? Perguntei. Pra onde você tá levando ela? Eu não sei. Não cabe a mim saber. Só saber como chegar. Então eu não vou deixar você levar. Firmei os pés na estrada. O mundo estava quieto e solene ao nosso redor. As constelações pairavam como nuvens e uma brisa leve mexia os galhos. A coisa estrelada não respondeu por um instante. A sua mãe foi gentil e cuidadosa. Para onde quer que ela vá, terá paz. Mas... A criatura ergueu a mão. Você já parou para pensar que a morte não é inimiga? A morte simplesmente é a parceira natural da vida. Não conhece preconceito nem malícia. Não tem planos nem ambições. Sua mãe passou tanto tempo sofrendo, sentiu tanta dor. Em vez de deixá-la descansar, você decidiu esticar a vida dela para além do curso dado. Você a manteve viva, mas ao custo de vê-la definhar, prolongar a doença, diluí-la. Você a manteve viva por ela ou por você? Eu não consegui responder. Esticar uma vida é antinatural, perigoso, Disse. Nas semanas em que você me afastou, chamou a atenção de coisas antigas, famintas, forças que não queriam nada mais do que engolir até a memória da sua mãe, rasgar e morder, até não sobrar nada além de dor, medo e um vazio perfeito. Eu estremeci ao lembrar os arranhões, a janela estilhaçada e as risadas em cômodos vazios. Me desculpa, eu sussurrei. Elas podem machucá-la aqui? Ela tá segura aqui? As estrelas na sombra brilharam mais forte por um momento. Sua mãe não vai caminhar a estrada dela sozinha. Nenhum de vocês vai. Eu caminho com vocês, sempre, até o fim. Eu posso ver ela? Perguntei. Por favor, só me deixa me despedir. Ele pensou por alguns segundos. Você é persistente. E então, a coisa estrelada sumiu. Eu estava sozinho, em pé, numa estrada vazia. Bruno? Eu me virei e encontrei a minha mãe atrás de mim, na estrada. Ela parecia mais jovem, mais saudável do que eu a tinha visto em anos. A fragilidade tinha ido embora e minha mãe parecia exatamente como eu lembrava quando me achou no mato tantos anos atrás. Não é o sonho mais bonito? Ela perguntou, olhando para o céu da noite. É sim, eu disse, tentando manter a voz firme. Um sonho bonito. Eu te amo, mãe. Eu te amo muito, muito mesmo. Ela sorriu e tocou o meu rosto. Eu também te amo, filho. Não chora, tá? Tá tudo bem. Eu vou acordar a qualquer momento. Então, a gente se vê. Eu assenti, enxugando as lágrimas. Tá bom, a gente se vê. O que você acha que tem no fim dessa estrada? Ela perguntou. Você acha que eu vou ter tempo de descobrir antes de acordar? Eu olhei para a estrada, vasculhando as árvores em busca de sombras famintas. Eu não sei. Eu não sei aonde dá, mas me promete que vai ter cuidado, tá? A minha mãe abriu um sorriso mais largo. Claro que eu vou ter cuidado. E ela não vai caminhar sozinha, disse uma voz familiar atrás de nós dois. Eu me virei esperando a coisa estrelada, mas o homem parado na estrada era totalmente normal. A luz da lua bastava para eu ver que ele tinha olhos verde musgo e uma cabeleira ruiva viva. Que sonho mais bonito, disse a minha mãe. O homem veio até nós e pegou a mão da minha mãe. Ele e eu éramos tão parecidos que dava para entender por que minha mãe nos confundia quando estava doente. Cuida dela, tá? Eu disse ao homem. Eu só...
por favor, cuida dela. Garante que ela chegue onde tem que chegar. Bem, tem coisas lá fora que querem ela, que querem machucá-la. E é culpa minha. Me desculpa. Eu sinto muito. O homem apertou o meu ombro. Ela vai ficar segura, tá? Eu vou olhar por ela. Se o próprio diabo estiver esperando na estrada à frente, ele vai sair. Ou vai ser tirado. Eu acreditei nele. Pensamentos correram pela minha cabeça. Havia tantas coisas que eu queria dizer, tantas perguntas, 1 milhão de jeitos de me despedir. Eu queria esticar o momento pelo maior tempo possível, mas percebi que já tinha atrasado minha mãe o suficiente. Eu amo vocês, eu disse para os dois. Tchau. Eu acordei de volta na minha sala de jantar, sentado à mesa, a vela apagada à minha frente. A casa estava quieta e imóvel. Não havia mais arranhões, nenhum som, nenhuma sensação de vida. Andei por todos os cômodos. A casa estava vazia. Eu estava sozinho. Passei os últimos 2 meses mexendo na casa, apagando as marcas que fiz, arrumando o terreno. Em algumas noites, dou caminhadas longas mata adentro. Moro longe o bastante no interior para que, nas noites limpas, pareça que olho para um mar de estrelas. É quando eu mais penso nos meus pais. Eu lamento e lembro do meu jeito. E fico imaginando para onde a estrada deles foi. Se ainda estão viajando ou se chegaram ao destino. Eu espero que a estrada deles os leve a lugares estranhos e belos. Quando caminho à noite, procuro a estrela polar para não me perder. Talvez eles façam o mesmo. Quando está cheia, também olho para a lua e fico pensando se meus pais tiveram a chance de visitar, de procurar oceanos escondidos. Eu gosto de acreditar que sim, que a lua tem ao menos uma Maria.